Fala pessoal, vamos começando mais um Fala Curumim Cunhantã e aqui está a sua Cunhantã Jaiane Silva, apresentadora mais legal que vocês conhecem por aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos estudantis e movimento de juventude dentro da nossa capital com o nosso amigo Aldo Ramires. E aí, Aldo, como é que tá? Oi, Jaiane, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite. A gente sabe que o espaço da juventude tem que ser aberto. Então, muito obrigado pelo seu convite. É de nada, né? Um movimento tão bom que é o Ascensão, um movimento que abrange a juventude, abraça a juventude e sua diversidade. A gente tem que ter uma representatividade aqui. Claro que eu não pude perder essa oportunidade de te convidar. Deixa eu te perguntar, Aldo, como é que surgiu essa vontade de militar? Quando foi? Conta pra gente aí. Olha, desde pequeno eu sempre tive muito acesso aos livros. Infelizmente, minha família não tem uma estrutura muito culta. Sim. Eles sempre tiveram que sobreviver, então a parte política deles sempre foi deixada ao lado. Mas eu sempre tive acesso a muitos livros, eu lia desde muito pequeno. E a partir de 2021, que foi quando teve acesso ao ensino médio, que eu comecei no meu segundo ano, a escola ela resolveu fazer justamente como todo jovem que gosta de política teve o seu primeiro contato com o Grêmio Estudantil. Então, sempre vai ser isso. Sempre vai ser aquele o Grêmio núcleo, Estudantil. Né? O Grêmio, o representante de turma, aquele primeiro contato com o que a militância, né? Com o que é a política. A política e a militância, elas andam juntas, lado a lado. Aldo, tu falaste que de 2021, né? Tu entraste no ensino médio. Exato. Tu tem quantos anos agora, amigo? Eu tenho 20. Bem novo, né? Bem novo. Mas Exato. E a vivência, como é que é? Como é que tá? Olha, com questão política, a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente tem um certo problema de que as pessoas sempre vão olhar e falar: pô, você é muito jovem, não tem muita experiência, então a gente vai lhe ajudar. Quem me ajudou a entender muito a política foi o meu namorado, quase esposo já, que já vai fazer 4 anos juntos, que é o Ângelo. Namorido. Já tá basicamente isso, que é o Ângelo Ataíde. Ele tem uma super vivência tanto nos partidos de esquerda quanto o partido de direita, que foi tanto PSDB, PCdoB, quanto foi PSDB. Então, ele conseguiu me ensinar, e eu já tinha uma base vinda dos livros. E como eu já tinha essa formação teórica, eu resolvi entrar dentro do Grêmio Estudantil. E foi aí que nasceu o Ascensão. O Ascensão foi de uma chapa de Grêmio Estudantil, onde, infelizmente, com a pandemia, houve um declínio muito grande, uma quebra muito grande do movimento estudantil. Acabou Sim. que as escolas, elas retomaram o Grêmio Estudantil para si. Como assim? Até hoje em dia, a gente tem a SEDU, que é a Secretaria de Estado, e até algumas partes da CEMED, onde não deixa o Grêmio Estudantil ser realmente votado. Na escola que eu estudei, o Roderick, foi praticamente isso. Eu comecei a fundar o Ascensão, começamos a fazer algumas movimentações dentro da escola, tanto para mostrar aos estudantes o que era o Grêmio Estudantil, tanto para a gente começar a acendê-los ao conhecimento. Por isso, o nome é Ascensão. E acabou que, infelizmente, não conseguimos ser eleitos por justamente ter essa problemática de que só entra no Grêmio Estudantil quem tem boas notas e quem abaixa a cabeça para o sistema. Então, acabou que, infelizmente, eu nunca fui presidente de Grêmio Estudantil. Então, é meio paradoxal, porque a gente conseguiu ajudar tantos Grêmios Estudantis, mas eu nunca fui. Tu foi uma conjuntura, tu foi um maestro, né? No processo. Então, eu acredito que isso a gente já adquire bastante experiência, né? Sim. A partir do momento que houve essa problemática dentro da minha escola, acabou que muitas escolas ao redor viram o que estava acontecendo, porque o nosso Instagram estava crescendo muito, e a gente percebeu que o reflexo de outras escolas era o mesmo. Tanto que em 2021 também a gente acabou pegando
alguns alunos que passaram pelo mesmo e fizemos uma manifestação em frente à Setuc. Então, começou já a explodir. Nesse nível, né? Ali a reivindicação é na base do grito também, né? No movimento estudantil. A democracia tem que vir assim quando o Estado não quer escutar. Acabou que, infelizmente, não conseguimos, mas o Ascensão começou a crescer. E como a gente sabia lidar de maneira técnica, como parte documental, de onde conseguir tal estrutura para tal evento, os grêmios estudantis começaram a vir atrás de nós, porque eles tinham muito problema de como fazer essa parte mais técnica. Então, oferecíamos esse conhecimento a eles e a gente conseguia estabelecer esses grêmios estudantis para serem militantes da Ascensão. Tanto que a Ascensão acabou virando realmente um movimento estudantil do Estado. Hoje a gente já é mais voltado à juventude, mais transversal. Mas naquela época de 2021 para 2022, conseguimos ter cerca de, aqui na cidade, a gente passou em 64 escolas para participar do processo da UBS em 2022. Então, a gente conseguiu ter uma certa relevância dentro do movimento estudantil aqui do Amazonas. E, a partir disso, em 2022, já emendando, a gente não tinha estrutura para passar por nessas escolas, então era muito na raça, realmente. A gente, a escola é lá no Poraquequara. A gente pegava ônibus e pelo menos uma pessoa ia lá para ajudar aquele grêmio estudantil que era do Irmã Gabriele, digamos assim. Então, foi muito isso. Mas para que elabore um projeto, para que tenha uma execução boa daquilo que dos processos que a gente precisa passar dentro dos movimentos, é necessário ter uma ajuda, né? Essa ajuda, houve essa ajuda durante esse processo? A primeira parte da Ascensão, não. Não, né? Infelizmente, a gente fez realmente tudo na raça, tudo na mais enraizada militância de movimento estudantil, porque a gente queria a democratização do grêmio estudantil na escola. Então, mesmo que a gente não... Mesmo que naquela época, como ainda estávamos amadurecendo nossas ideias, nós não queríamos que outras pessoas passassem pelo mesmo que passamos na nossa escola. Porque houve muita difamação, quer queira, quer não. Entendi. Então, foi... Tanto que há um vídeo dentro do nosso Instagram que foi gravado mostrando o que realmente acontecia. Não acontecia só apenas na nossa escola, acontecia em várias outras. Não só na parte da Zona Leste, mas em muitas outras. Poucas escapavam dessa sistematização que havia e ainda há em algumas escolas. Existe muitos alunos, muitos jovens que escutam falar, né, um pouco sobre o Grêmio, sobre movimentos estudantis, mas não entendem exatamente o que é. Como realmente funciona o Grêmio dentro de uma escola ou dentro de qualquer outra instituição de ensino? É o poder da fala do estudante dentro da escola. Nós nunca podemos... geralmente muito aquele grito, não há como falar de nós sem nós. O Grêmio é aquilo. Como a gente pode saber que uma escola está indo bem se o estudante não tem a fala? O Grêmio Estudantil, ele serve para isso. Tanto para fazer as ações, quanto para mostrar a satisfação e a insatisfação do aluno dentro de uma escola. É como se fosse um feedback, né? Exatamente. Dos alunos passados por poder público. Exato. Então, assim, tu falaste que dentro do nosso sistema dos estudantes, dos movimentos estudantis, nós temos a UBS, né? Sim. Você tentou concorrer na UBS. Você foi membro da UBS, né? Sim, eu fui diretor. Em 2022, como eu havia dito, a gente conseguiu passar tanto nas escolas aqui da cidade de Manaus, quanto nas de município. Nessa época, eu comecei a estagiar dentro da prefeitura. Então, eu tinha não era lá aquele salário. Mas já ajudava, né? Era uma coisa assim que dava uma estrutura melhor, dava de se movimentar. Dava para comprar um lanche no terminal para não ir passar fome dentro de uma escola. Mas já ajudava. Pra vocês verem, a militância, as pessoas que lutam por aquilo que pode ser benefício futuro, como leis, dentro da nossa cidade ou dentro de qualquer sistema, dentro da cidade, do estado, até mesmo do país, as pessoas, elas brigam por isso e precisam de uma estrutura. Sempre começa com alguém que tem a realidade ali, que entende a realidade, não é mesmo? Sim. Tanto que
quando a gente foi passar nas escolas de pequenos municípios, a gente passou em Coari, Piraquequara, Presidente Figueiredo, em muitos outros, a gente percebeu que Manaus ela tem seus problemas estruturais nas escolas. Tem uma carência, né? Mas nos municípios. São bem maiores, né? Tem algumas escolas que não tem livro e quando chove realmente vira uma piscina. Tanto que em Barreirinha, recentemente, uma base nossa pediu ajuda para fazer uma manifestação porque a escola estava sem ar-condicionado, tinha uma colmeia de vespa dentro da escola. Minha nossa senhora. E não tinha aqueles alunos atentados que ficavam cutucando, não? Não. Ficava com medo. Tomara que não. Então, essa informação vocês não têm. E acabaram que eles também fizeram uma manifestação onde conseguiram, ao menos, limpar um pouco a escola, porque ela estava realmente precisando de uma né, coisa mínima. Uma reforma, uma limpeza. Coisa totalmente mínima. Não havia chegado livro para esses estudantes e até os professores estavam numa realmente decadência, porque não tinha como ensinar os alunos totalmente sem acesso à internet, porque a internet lá é ruim, e sem os livros. Então, entendi. É aquela questão, os livros abrem portas. Abrem portas. E nessa situação, nesse caso, vocês passaram por essa experiência de saber que nos municípios, até mesmo nos municípios próximos, existem escolas que não estão com estrutura boa para os alunos. Então, o trabalho de vocês é esse, é mostrar para o poder público que está faltando, né? Exato. Então, nesse exato momento, a gente pode estar conversando, mas lá um município um pouco mais distante, como Tabatinga, pode haver escolas que também estão com essa carência. E a gente, muitas vezes, a gente não sabe e precisa de alguém que fale, que grite e que o poder público escute, que é necessário para aquelas crianças que estão ali. Não é mesmo? Sim. Tanto que nessas passadas de escolas, que foi justamente 2022, na época do processo da UBS, o Ascensão em si, ele decidiu que não tem como ficar no movimento mais estudantil, porque o Grêmio Estudantil, ele é importante, sim, mas não há como ter o Grêmio Estudantil se a própria escola não tem estrutura para ter os alunos. Então, a gente decidiu mudar essa nomenclatura de movimento estudantil para movimento de juventude. É algo que abraça mais, né? Abraça mais a diversidade, no caso. Exatamente. A diversidade. Tanto que hoje a gente ainda está nessa nomenclatura de movimento de juventude. Ok, agora voltando para a parte da UBS. Vamos lá. Eu tô curiosa em relação à UBS, porque eu vou te ser sincera. Eu passei pela escola pública, foi a escola pública todinha ali na estadual, na minha infância. Passei, ganhei uma bolsa, fui para a faculdade e desde lá eu não sabia que era movimento estudantil. Eu nem sabia que era UBS, eu não sabia que era UNE. Então, eu acredito que é muito importante passar isso para a população, passar isso para os jovens que não sabem o que são, como funciona, como eles podem ajudar, se eles podem participar, essas coisas. Bom, bora em passos. A UBS, ela é o quê? Ela é um instrumento da sociedade civil, mais dos alunos secundaristas e de instituições de tecnólogos, etc. Digamos, por exemplo, o IFAM. Tá bom. A UBS, ela é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela é o movimento em si encarnado de ensino médio e escolas tecnológicas. Ela cuida e representa os estudantes, tanto que em cada conselho de educação, tanto estadual quanto municipal, um assento é dela, para representar os estudantes. Historicamente, a UBS ela foi o precursor das manifestações que houveram no regime militar que a gente teve aqui no nosso país, Brasil, né? no país inteiro. Então, ela sempre foi aquela luta por democracia, por um sistema básico de ensino que atenda todos os alunos, tanto ela quanto a UNE. Ok, agora, atualmente a gente tem Bom, depois da pandemia, como voltando a dizer, houve essa quebra de movimento estudantil. E, bom, a gente, no início, eu e os garotos que integravam nossa chapa, fomos atrás dela. Infelizmente, não houve uma assistência dela, porque a instituição estava muito precarizada.
Então, não havia como ela nos auxiliar e a gente ficou bem ilhado sem saber o que fazer. Por isso que quando a gente foi para o congresso que houve em Brasília, a gente teve que buscar do nosso próprio bolso, a gente não conseguiu passagem, a gente teve que ir naquele scan dos aviões do exército. A gente foi com panelas, tanto para ir, para voltar. Mas foi uma aventura. Foi. Dá de contar essa aventura boa. Olha, os militares eram legais. A gente foi conversando, jogando baralhos, e a panela a gente ficou sentadinho escutando o som da panela. E o avião? Como é que segurando, porque não tinha assento, não era um avião como a gente voa realmente. Era basicamente um cargueiro. A gente estava num cargueiro porque não tinha como a gente pagar passagem. Uhum. Uma passagem atualmente para Brasília tá o quê? 800 mil reais. A gente é estudante de ensino médio. ou a gente ia numa classe econômica ok, ou a gente passava fome no congresso. Tem essa. A estrutura é muito importante para a elaboração do processo. Mas aí, você ali na parte do voo. Eu sou super curiosa com relação à parte do voo. Desse voo aí que eu quase fui nele. Cara, assim, o avião balança, como é que é? O avião balança, não tem assento pra gente ficar, a gente fica... Bom, bora usar o exemplo mais clássico que a gente tem aqui. Em jogos atuais de FPS, a gente sabe que o avião, tipo Free Fire, o avião começa assim. Então, a gente tá basicamente sentado na lateral... se segurando para não cair. Então, literalmente, quer uma aventura, entra pro movimento estudantil. Exato. E não acaba por aí, porque quando a gente chega em Brasília, como a UBS ela não fornece hotéis, a gente ainda vai acampar. E a gente acampou no meio de uma quadra onde tinha... Naquela época havia cerca de... Isso foi em 2022. 2022, né? Então, tinha... uma quadra onde tinha muita barraca. Não tem nem como numerar quantas pessoas eram naquele congresso. E quando se junta muito jovem, a gente tem uma certa precarização, porque todo o congresso, desde quando eu comecei a estudar sobre a UB, sempre foi assim. O que é um problema, porque a gente sabe que ela é certamente, digamos, uma instituição do governo federal sobre os estudantes. E ela ainda não se atualizou para, pelo menos, dar uma decência para o estudante, né? Quando vai para lá. Para quem for participar, né? Exato. Mas tem alguém que utiliza de alguma estrutura da UBS para realizar esse evento? Algum movimento, algo desse tipo? A gente tem o monopólio da esquerda em cima da UBS até os dias atuais. Entendi. Tanto que chega a ser uma problemática, porque a gente teve o congresso da Uni semana retrasada. E a gente teve o problema que viralizou alguns jovens que não concordavam tanto com a política de esquerda, sofrendo tanto violência, né? Física quanto ideológica, e uma retaliação gigantesca. Eu acho que eu cheguei a acompanhar isso aí, eu cheguei a ver. Foi algo complicado. Quando a gente chegou na UBS, a gente foi no congresso, sofremos também uma retaliação, porque a gente não estava atrelado aos movimentos daquele núcleo. Do monopólio. Então, nós íamos realmente para representar o Amazonas. Sim. Uma bancada, a gente conseguiu levar uma bancada de 20 pessoas. Foi punk, porque na hora dos debates, eu e mais cerca de 3 pessoas que estavam dispostas, porque os outros realmente sentiram medo de estar falando, porque Sim. se fossem levar a realidade do Amazonas para lá, e a realidade de outras partes do país, porque não é só no Amazonas que tem essa precarização da educação, Sim. iam sofrer represálias da UBS, porque a UBS estava num momento onde não tinha braços para alcançar. E também não queria estar escutando essas críticas. Creio eu que até hoje seja assim, infelizmente. Quando uma instituição não está aberta a escutar aqueles que... Ela deixa de ser democrática. Exato. E esse foi o nosso problema. Quando eu fui falar sobre o problema que a UBS estava tendo, que estava mais olhando para si do que para aquelas que representam, Sim. infelizmente a retaliação foi fortíssima. Tanto que tentaram me cercar, só que as outras pessoas que estavam concordando comigo quando escutavam, ficaram ao redor também. Então, deu uma certa defesa. Quando acabou,
o Congresso, a gente voltou novamente no avião do Exército e chegamos no Amazonas. Depois de um tempinho, eu soube que havia sido eleito. Numa votação que houve ainda em Brasília, que é um tema que a gente levou para lá também, que foi a votação direta para as pessoas, porque como era a votação lá, eram milhares de estudantes em fila indiana para colocar um papelzinho numa urna. E uma pessoa do seu lado e outra pessoa do outro. Ambas representavam dois movimentos de uma mesma ideologia, só que era uma certa competitividade. Então, em resumo, era voto de cabresto. Então, entendi. quem não negociava para conseguir colocar sua barraca dentro da quadra, eles simplesmente retalhavam. Entendi. É assim, quem está no poder não quer descer do poder, Exatamente. né? É uma parte do ego do ser humano que acaba falando mais alto. Exatamente. E quando passou a parte do Congresso, etc., eu descobri que havia sido eleito como o diretor de meio ambientes aqui do Amazonas. Então, consegui entrar para a diretoria da UBS. E começamos os trabalhos. Novamente, eu era apenas um estagiário e não tinha recursos para andar nas escolas, então me decidi mapear algumas escolas que eu conseguiria realmente estar perto e estar ajudando os estudantes dali. E eu fiquei focando nelas, não só no Grêmio Estudantis. Ou a gente estruturava o Grêmio Estudantil, ou estruturava e ensinava o aluno que era o Grêmio Estudantil para ele saber como trabalhar dentro de sua escola. Creio que deveria ser assim o movimento estudantil. A gente ensinar os alunos antes de ir atrás de grêmios estudantis. Agora, colocando historicamente, o movimento estudantil ele teve um vasto... foi muito importante, uma vasta importância, né, no período da ditadura, certo? Sim. Enquanto o Brasil passava por aquele momento tenso de retaliação para muitas pessoas, os estudantes foram para a rua lutar contra isso. Exatamente. Essa questão não há como negar. UBS, UNE, trazendo para o nosso estado, UMES, o ESAM, o ESA, foram aqueles que realmente lutaram pela democracia dentro do regime militar. Tanto que, quando houve o aumento das passagens no ano de 2012, 2013, aqui na nossa cidade, a gente teve cerca de 10 mil estudantes na rua para fazer manifestação. Então, é algo histórico, é algo que realmente eles são enraizados nisso. Entretanto, como eu disse novamente, eles têm essa certa problemática interna. Como a gente sabe, o movimento estudantil, ele é lindo por fora. Lindo. A gente ama ele, tanto que eu amei. A teoria, no caso. A teoria é utópica, é linda, é maravilhosa, a gente muda o mundo. Mas, internamente, eles têm as suas próprias guerras entre si. E isso acaba causando algumas feridas, né? Que para reparar demora anos. Impacta os próprios estudantes. Porque dentro desses processos, houve um certo momento, como o Ascensão estava entrando nas escolas, uma certa força utilizava o nome do Ascensão para poder entrar nas escolas, porque não tinha autorização de entrar naquela escola. Então, esse é o problema que ninguém quer mostrar dos movimentos estudantis. Infelizmente, é isso. A gente luta, mas quem está em cima, infelizmente, acaba ou ficando no lucro ou vira símbolo, digamos assim. Entendi. Enquanto os militantes que estão aqui embaixo não conseguem subir porque a gente tem essa problemática. E, bom, o processo da UBS foi isso. Foi assim. A gente falou aqui, a gente já falou um pouquinho da Ascensão, da criação da Ascensão, um pouquinho de quem é Aldo Ramírez. E agora a gente também pode falar um pouquinho sobre políticas partidárias, né? Porque Sim. Você também é uma pessoa partidária, uma pessoa que entende como funciona o partido, que sabe até quais são os benefícios das políticas partidárias, como isso pode incrementar a nossa vida no nosso dia a dia, né? Mesmo tu és filiado atualmente no partido Agir, né? Fala um pouquinho pra gente, conta como é que é o partido Agir, qual é a bandeira dele principal? Primeiramente,
depois de muito tempo andando sem partido e basicamente comendo pão que o diabo amassou... Vida de estudante é assim, tá? Atualmente eu tô visando entrar na militância de movimento estudantil universitário, porque atualmente estou como acadêmico de ciência contábil. Falta então, muito para formar? Muito. Acredito, eu tô 5 anos já formada. Quando eu estava cursando engenharia, que foi, foi o curso, minha segunda opção de curso, né? Mas eu coloquei ali por colocar. Ali eu quero cursar direito, mas eu vou botar engenharia, porque, sei lá, não batia nada com nada. Passei 2 vezes para engenharia. Na segunda eu entrei. Direito eu não entrei. Aí eu disse, não, vou fazer o que dá, depois eu faço direito. Aí eu cursando engenharia, quando eu terminei, eu disse, graças a Deus, até para fazer uma pós, é uma briga. Tu quer que eu saia outra faculdade? Não. É um problema, realmente. Quando a gente quer alguma coisa, mas infelizmente a gente não há como seguir ela. Mas tá. O Agir, ele foi... Eu adentrei, comecei a conhecer ele em 2023, quando eu comecei a trabalhar dentro da Maus Média. Eu já havia estudado sobre ele, já havia passado e visto em alguns outros partidos, etc., mas nenhum se cabia ao que a juventude idealiza. Por quê? Atualmente, minha concepção política é o que é social-democrata, digamos assim. O Agir, ele é um partido que já é muito antigo, ele só muda de nome, mas ele vem desde a redemocratização, que foi o PJ, Partido da Juventude. Então ele foi se modificando com o tempo, né? Há muitos anos, tanto que ele foi o partido do Collor. A partir do Collor, ele foi fundado mais ou menos ali em qual ano? 85, um pouquinho antes, na verdade. Um pouquinho antes. Tá ali naquela faixa, né? Um pouquinho depois da ditadura, foi? Sim, foi bem... quase bem coladinho da redemocratização. 85, 86, 87. Um pouquinho antes da Constituição de 88. Aí ele veio se adaptando, até chegar no que é hoje. Tanto que o que me chamou a atenção porque o primeiro nome dele foi o Partido da Juventude. Então, achei interessante, né? Uma bandeira interessante ali que a gente... chegou ali aos 16 anos, a gente já começa a carregar. Exatamente. E, bom, o Agir, quais são as bandeiras dele? Tem a bandeira do autista, tem a bandeira da inclusão e a bandeira da democracia, enraizados desde sua origem até agora. O autismo ele foi implementado em 2022 por conta do seu vice-presidente, que já não faz mais parte da diretoria nacional, mas ele está acompanhando até hoje. E, bom, o Agir ele é um partido de centro-direita. O presidente estadual aqui do Amazonas é o César Marques, e uma das pessoas que eu mais tenho respeito politicamente, porque ele é alguém que tanto ensina muito quanto inspira muito. Então, o Agir, ele foi fundado há cerca de 1 ano e meio com esse nome Agir, porque ele era o antigo PTC, Partido Trabalhador Cristão. E a partir daí, ninguém dava por ele em 2024. Realmente ninguém dava por ele. É um partido bem pequenininho, mas que tem os seus eleitos, né? Foram eleitos vereadores? 3 vereadores. 3 vereadores, olha aí. Exatamente. Foi muito trabalho, mas conseguimos eleger o Dione Carvalho, o vereador Boal e o vereador Janjão. O Agir ele fez parte de uma chapa, né? Dessa última eleição, essa eleição municipal agora. Ele fez parte da chapa com o atual prefeito Davi Almeida, junto com o Avante, MDB e o DC. Então, ele foi um dos que poucos deram visão a ele, mas foi o que mais impressionou. Foi um trabalho muito árduo a gente conseguir ter essa visibilidade, trazer a construção dele, pois ele ainda não tinha seus núcleos de juventude, tanto que atualmente estou nele como presidente estadual da juventude. E a gente fez, no final de 2024, uma pequena ação para movimentar um pouco o partido em si, não mais como parte eleitoral. Fizemos uma ação na Ponta Negra voltada à conscientização
de ISTs. A gente abordava algumas pessoas, fazia algumas perguntas e elas ganhavam alguns prêmios. Brindezinhos ali, né? Sim. Até porque a gente sabe que não basta ser bom. O trabalho também pode ser ótimo, mas a gente tem que ter aquele marketing. Tem que chegar até as pessoas de alguma forma, né? Exatamente. Tanto que a construção dele está sendo árdua até hoje. Para a gente conseguir ser mais visível, trazer mais trabalho tanto para a parte social quanto para a parte de esporte, etc. Que os vereadores carregam o nome dele para seus trabalhos sociais, seus trabalhos de esporte, para a gente conseguir trazer mais pessoas. Porque o AGI em si é um bom partido de se trabalhar. Ele tem uma abrangência de ideias, ele tem um espaço realmente para debater, ver qual é a melhor opção e executar essa opção. Agora, um tema assim que é um pouquinho polêmico dentro da juventude é esquerda e direita, a polarização da nossa política. A gente vê hoje em dia, principalmente na cidade de Manaus, uma forte influência da direita nos jovens, né? Sim. Como eu havia dito, eu nasci em um movimento estudantil, então logo eu tenho meus certos ideais da esquerda. Mas como eu vi a esquerda na sua mais pura face, eu pendo pelo lado do centro. Por isso que eu acabei pegando a parte social da esquerda, que é lindo, e economicamente é meio falho. E a parte da direita que pende pelo lado econômico, só que não naquele capitalismo selvagem. Por isso que atualmente eu me identifico como centro-direita. O centro-direita, o partido, e eu como social-democrata. O Ascensão, em si, ele não pende para nenhum desses... nem para a esquerda, nem para a direita. Não, para nenhuma ideologia. Exato, porque política. nosso maior pensamento em si é a gente trabalhar em cima das questões das comunidades. Por exemplo, não sei se ainda se lembra, mas quando houve a enchente no bairro São José, aqui da cidade, nós nos mobilizamos para ir doar roupas. E nós ascensão a pessoas desde da direita quanto da mais extrema esquerda. Nesse caso, os movimentos na qual você participa, ele sempre está abraçando, independente de qual ideal da pessoa, né? Ideologia política da pessoa, Exato. Ele abraça, é um centro. No caso, lá no MDB nós somos assim também. Jair, como você se identifica? No momento, eu me identifico como centro. O centro vai ser o equilíbrio de tudo. Até porque quando a gente vai escolher alguém, a gente pesquisa o histórico, um currículo dessa pessoa, desse candidato, e coloca ela numa balança para poder saber exatamente o que tu vai escolher, né? Aquilo que tu identifica e aquilo que vai ser melhor para o coletivo. Sim, o que sempre vai pesar, na minha concepção, é o quanto essa pessoa trabalhou e o quanto que ela ofereceu para a sociedade, para a comunidade, para aquela pessoa de periferia. Se a pessoa conseguiu, ao menos, ajudar a Dona Maria que estava precisando de, sei lá, R$10 para comprar um bife, digamos assim. Então, o que vai pesar sempre vai ser o trabalho dessa pessoa. Na minha concepção é isso. Não adianta a gente ser de esquerda e nunca ter pisado em alguma instituição para poder ajudar pessoas, nem para doar alimento no centro, que sempre tem, nem ser de direita e nunca ter também feito algo para ajudar as outras pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar em como melhorar o que a gente vive, porque ideologia por ideologia nunca vai chegar em local algum. Exatamente, o que vai é a prática. Exato. Não é mesmo? É a ideia daquilo que a pessoa está carregando para levar à prática para as pessoas que necessitam. Não adianta querer dar um golpe de Estado pelo WhatsApp, nem querer fazer uma revolução trabalhista pelo Twitter. Tem muitas diferenças aí. A gente vê aqui que tudo que é demais
prejudica, né? Na rede social a gente acompanha, eu tenho um forte hábito de abrir aquilo que me interessa, eu abro os comentários, aí fico olhando. Gente, porque tanta briga dessa forma, gente? Sim. Porque esse é assim, esse é assado. E é numa postagem, às vezes, que não faz sentido ter política. A pessoa ela acaba abraçando muito a ideologia em vez do trabalho. Exatamente. E eu acho que esse é o maior problema. Porque a pessoa fica tão enraizada numa certa ideologia que não abre o pensamento para perceber que, às vezes, aquela ideologia também tem certas falhas. Fica naquela viseira. E eu acho que é isso que o conhecimento consegue trazer, a iluminação para essa pessoa. E os movimentos de juventude também, mostrar para os jovens que futuramente serão adultos, serão responsáveis por gerar emprego, serão responsáveis por qualquer tipo de processo, demonstrar para eles como realmente funciona a política, que não é apenas aquele extremo. Nós temos que ter uma flexibilidade dentro do que a gente vê e do que a gente pratica. Sim, sim. Creio eu que a gente pode estar trazendo alguns exemplos. A gente tem exemplos de prefeituras que, infelizmente, não conseguiram implementar, que eram de esquerda, mas nunca conseguiram implementar algo que possa estar trazendo resultados para a juventude, trazendo resultados para a sociedade em si. Mas atualmente a gente teve o prefeito Davi, que ele é centro-direita, ele já citou que é centro ou centro-direita, mas trouxe a gratuidade da passagem para os estudantes, que era uma luta da esquerda fincada há muitos anos. Sim. Entende? Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue trazer o trabalho, a gente traz o resultado tanto para as pessoas de esquerda quanto para as pessoas de direita, que são uma população. Então, eu acho que trazer resultados é muito mais benéfico para ambas as partes. Essa é uma novidade para mim. Eu ainda não tinha visto a situação do espaço. Isso é passe livre agora? Como funcionou isso? Como chegaram a esse processo, final desse processo e dar esse veredito? O passe livre estudantil ele foi implementado pela atual gestão, mas que em anos e muitos anos de movimento estudantil, ele levava os jovens para a rua, levava os estudantes para a rua, mais de milhares de estudantes para conseguir esse benefício. E atualmente a gente tem tanto para o estudante de nível médio estadual, tanto para o estudante de nível fundamental municipal, que, como eu havia dito, o que vai trazer o resultado o trabalho vai ser o resultado que você vai trazer para a população, tanto de direita para esquerda. Creio que o melhor acerto que essa gestão teve foi justamente passivo, porque, pelo amor de Deus, pagar toda vez para ir estudar é complicado. Agora para conseguir um futuro melhor, o cara ainda tem que tá pagando, né? Sim. Agora, Aldo, eu tô ouvindo aqui no meu ponto que o diretor quer que tu fale um pouquinho cite o teu arroba, onde a gente te encontra. Olha, primeiramente vou citar onde tem trabalho, né? Que no Instagram é o Movimento Ascensão. E Sim. O meu perfil pessoal, onde também mostra meus trabalhos individuais, não atrelados justamente à Ascensão, é o aldo.rjm. Pode pesquisar Aldo Ramires, que também aparece. Aldo Ramires, né? Aldo Ramires apareceu muito pra mim lá na minha For You. Sempre aparece. Aquela movimentação da juventude a gente acompanha. Tá. E em relação à política, à eleição passada, a gente viu, eu acompanhei que vocês tiveram um comitê de juventude. Como é que foi esse comitê? A gente aprende a trabalhar. Uhum. Como a gente está na política, a gente tem que aprender a lidar com várias pessoas. E esse comitê de juventude foi justamente isso. Lidando com pessoas totalmente de direita, lidando com pessoas que têm um pensamento mais aberto. Mas todos estávamos focados em uma só missão, que era eleger a atual prefeitura. Então, missão dada é missão cumprida. A atual gestão ela vem fazendo um trabalho e ajudando também a juventude. Nós tiramos isso pela nova... Ali é uma secretaria, né? Secretaria Sim, a Sengel, justamente, que foi
homologada, digamos assim, por um dos nossos vereadores, que foi o Janjão, que ele levou à Câmara, ele pediu a volta da Sengel e o prefeito em si já fez o retorno dela quando se extinguiu em 2020. Olha, que legal. Então, Aí, desde lá já vem elaborando projetos que implementam o esporte dentro das comunidades, né? sim, é o esporte. Como havia acompanhado o nascimento da Sengel e seu trabalho há muito tempo, eles tinham muito mais ações, tanto de esporte quanto de outras, que pode estar trazendo benefício ao jovem de periferia. A gente sabe que o esporte ele é uma maravilha. Ele é uma arma contra caminhos ruins que o jovem pode levar, né? Exatamente, tanto que eu já vi isso acontecer milhares e milhares de vezes. A gente também tem que visar a Sengel para ela trazer ações voltadas não só mais ao esporte, porque atualmente o jovem ele está muito acarretado ao trabalho. A gente tem um certo problema de empregabilidade do jovem. Como sempre houve. Em empresas eles querem experiência e o jovem não tem experiência. Como eu atualmente estou desempregado por justamente não ter experiência, então estou trabalhando de bico em alguns lugares. Então, a gente tem que começar a visar a empregabilidade do jovem. E eu creio que em alguns projetos que haviam antigamente e que a Sengel com certeza vai retornar com eles, vai ser um benefício público gigantesco. Na minha época de ensino médio, que a gente tem uma certa diferença aí nos 9 anos. Na minha época de ensino médio, na escola estadual, eu fiz o Jovem Cidadão. O Jovem Cidadão me preparou como auxiliar administrativo. E eu fazia ali, eu entrei, mamãe pediu, minha filha, é bom tu fazer, tu vai de manhã pra escola, volta de lá de novo, almoça, volta pra lá, que eu morava perto da escola, e faz os cursos que a escola tá ofertando. Auxiliar administrativo, eu não sabia mexer no computador, aprendi a mexer no computador ali com informática básica e avançada, tudo ali pela... Sim. E ainda ganhando aquele cash que dá de ir pro cinema no final de semana. Aí, quando foi alguns anos depois, eu vi que realmente foi necessário. Que o meu primeiro emprego, eu precisei muito de saber Excel. Aí, foi uma maravilha. Eu apresentando o certificado lá. Eu acho que ainda falta, né? Tem essa carência desse investimento para os jovens, né? Tanto na estadual quanto na municipal ainda. Exato. Eu me lembro também, eu não passei pelo Jovem Cidadão, o meu foi o Mais Educação, que ficava na escola depois eu creio que foi nos anos de 2014. Que foi na municipal, Foi municipal. Eu tinha 9 anos. Porque do Jovem Cidadão foi um projeto do senador Eduardo Braga. Foi um projeto que, se voltar futuramente, vai ser maravilhoso para os jovens. Sim. Aí, essa Mais Educação foi de quem? Tu lembras? Foi do Arthur. Foi do Arthur, né? Então, justamente trazendo o âmbito municipal, trazendo mais educação de volta, porque ele realmente oferecia também cursos de formação de Excel, Word, etc., porque o jovem ele precisa ter isso no currículo, também cursos de TBO para quem quer ir para o distrito, etc. Então, a gente tem que começar a focar. E creio eu que com o ressurgimento da Sengel e um ressurgimento de um novo PPA para a Sengel, para o jovem, onde a gente pode estar abrindo esse debate para o jovem, para trazer esses projetos e ações que beneficiem todos. Porque uma secretaria onde tem um histórico gigantesco de bons projetos, boas ações, a gente pode estar abraçando muito mais. Entendi. Aí, assim, voltando um pouquinho dessas ações, a gente hoje em dia tem o Conselho Municipal de Juventude. Esse conselho, tu achas que ele consegue dar um empurrãozinho para essas implementações de projetos para os jovens? Sim, tanto que na criação do conselho a gente esteve presente, o Movimento de Sessão estava presente, ajudamos a montar a documentação, isso em 2023, e
a gente previu muitas e muitas ações, tanto em comunhão com o poder público, tanto a sociedade civil por si. Atualmente, o Conselho está fazendo seu PPA novamente, fazendo toda a sua criação documental para conseguir fazer essa execução. E eu acredito, sinceramente, que o Conselho vai ser uma grande ferramenta para todo tipo, aonde a juventude está, o Conselho poderá e deve estar lá. Alcançando, né? Exato. Alcançando alguns benefícios para a juventude amazonense. A Sim. amazonense no momento manauara, que é uma ideia ainda que pode se expandir em outros municípios. Só que nós sabemos que existem alguns municípios que não têm estrutura para receber esse tipo de processo, não é mesmo? Sim, eu fiz um certo mapeamento, isso em 2022, então deve estar bem desatualizado, os municípios que haviam conselhos municipais de juventude. Em todo o Amazonas, onde eu consegui estabelecer, chegar, né? só haviam cerca de 3 municípios, que era Coari, Presidente Figueiredo e Itacoatiara. Então, eu passei em 9 municípios naquela época. Então, foi um mapeamento onde a gente vê que a estrutura voltada à juventude ela tem a sua precarização. E a gente fomentando a ação e a criação desses conselhos, a gente pode estar oferecendo ao jovem muito mais voz para a gente conseguir alcançar os atributos que o Estado pode estar oferecendo a ele. Mas, assim, num ponto de vista teu, tu acha que essa carência tem muito a ver com a atual gestão do Estado? Levando em consideração o histórico em si, a gente teve muito mais governadores que visaram a juventude. Quando a gestão do Wilson recomeçou em 2020, do atual governador, em 2020 não, perdão, em 2022, nós estávamos presentes. E como ele estava muito próximo, que é a eleição, estava muito próximo. Como é que eu posso dizer? Aquela para si mesmo, né? É um interesse próprio, né? Nós tivemos um leve vislumbre que depois foi quebrado, que achávamos que realmente dessa vez o jovem seria bem visto pelo governo do Amazonas. Acabou que justamente foi desmanchado, digamos assim. Essa imagem, essa ideia, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Exato. eu acredito que foi muitos amazonenses acabou ocorrendo Sim. isso, né? Se apaixonou naquele momento, teve aquela criação, aquela idealização na cabeça e depois que descobriu como é que era, sim. O amor acabou. Teve só as implementações de ações e projetos, mas não como ele havia dito que ia fazer a implementação e a criação de projetos de ações voltados aos jovens. Eu acho que essa foi o nossa maior opinião em cima dessa pauta. Entendi. Não é uma coisa que a gente ataque direto, né? Que fala, não fez, não foi bom. É uma coisa que tem que ser mais técnica, né? Uma visão mais técnica. Justamente, a gente tem que ter uma visão ampla. Voltando à viseira, se a gente ficar olhando para aquilo, a gente nunca vai ter uma visão ampla do que está acontecendo. Agora, tu começaste nos movimentos de juventude ali em 2021, né? Sim, 2020, 2021. 2020, no período de pandemia, né? Sim. Foi um período bem delicado para todo mundo, literalmente. E ali foi um período que a direita governava nacionalmente e também estadualmente, de forma estadual, no núcleo estadual aqui do nosso Amazonas. O que tu sentiu nessa transição de forma nacional? Governo de direita para o governo de esquerda, vamos colocar assim. Tu sentiu que na de direita a gente tinha mais dificuldades ou está tendo agora? Olha, obviamente a gente tinha o atual presidiário, né? Levando em consideração isso no governo. Então, foi um certo problema. Porque eu, sendo jovem de periferia,
sendo basicamente tendo o meu relacionamento com homem, sendo gay. Foi um problema. Eu tô morando numa cidade que tem mais... Sua população é em maioria de direita. Então, foi um problema. Sempre é um problema. Tanto que a gente teve a morte do garoto Fernando, que foi voltado a isso. Tanto que no mesmo local que ele, no colégio Jairo, que eu e meu namorado também passamos por certos problemas naquela localidade por homofobia. Então, acho que o governo, ele reflete muito o que é a sua população. A influência, né? A influência que causa na população. Exato. Quando a gente tem alguém acima que tem todo o seu preconceito dito em voz alta e exposto, a pessoa que também tem aquilo não vai... Ela vai se sentir confortável em colocar para fora. E vai ser o opressor. Então, foi o que aconteceu. A gente teve muito problema e esse problema perdura até hoje. Com aquela sementinha que o inominável plantou, está sempre se espalhando. Enquanto a gente vê que infelizmente o governo de direita, o governo de esquerda, não há uma sementinha plantada. A gente só tem aquela grandiosa árvore que é o atual presidente. Mas não há uma semente plantada para que a gente possa estar... semeando e distribuindo aquela a idealização. A idealização, implantando nos municípios, porque a gente não tem os municípios que sejam voltados, totalmente alinhados com o governo federal. A gente tem muito município que não é e fica naquela briga de prefeitura contra o governo federal. Então, o maior problemática na esquerda é conseguir fazer criar essa influência... Criar novos nomes. Novos nomes, né? Porque o que a gente acompanha é que a direita, o antigo presidente, ele acabou conseguindo criar, influenciando e criando novos nomes, como o rapaz, o Nicolas Ferreira, né? Sim, sim. Que acabou tendo a imagem dele expandida em todo o território, tanto para a bolha da direita quanto para a bolha da esquerda. Sim, conhecido. Sim. E, novamente voltando, essa é a maior problemática da esquerda. Na minha opinião, a maior problemática da esquerda é isso. Não querer sair do seu lugar, do seu espaço, porque acha que tem que ficar lá pleno para sempre. E não dar espaço para novos nomes, dar espaço para novos crescimentos. Sendo que na própria ideologia em si da esquerda, Trotsky dizia para a gente ocupar os espaços. E a gente não está vendo isso acontecendo. A gente tem, em combate com o Nicolas Ferreira, a gente tem a Erika Hilton, que é uma deputada trans, etc. E ela foi a precursora da PL contra a escala 6x1. Então, a gente tem isso, mas ela não alcança todo o pessoal da esquerda. Ela não tem essa... Ela não tem esse alcance, essa influência. Porque dentro da esquerda tem vários tem seus... É subdividido. Acaba não sendo... subgrupos. Porque o que a gente consegue enxergar de uma forma técnica política, é que a direita ela acaba se fortalecendo porque ela se une de uma forma total naquilo que eles acreditam, mesmo que seja em ETs. Aí na esquerda, a gente não vê isso. Eles acabam se subdividindo dentro do próprio núcleo. E isso acaba causando esse tipo de falta de combate. Não tem combate, porque o outro lado acaba ficando um pouco mais forte do que aquilo que eles acreditam do lado na esquerda. Exatamente. Eu acho que você deu uma ótima explicação. A gente pode estar implementando essa sua explicação no segmento que a gente mais tem atualmente, que eu também faço parte, que é o LGBTQIA+. Sim. É uma subdivisão dentro da própria comunidade e uma guerra entre si que a gente acaba perdendo muito espaço justamente porque a gente não consegue... temos essa pessoa X, ela faz parte da nossa comunidade, mas ela é branca, mas ela é só gay, mas ela então não abraça todo esse segmento. Tem que ter toda aquela... aquela coisa, não uma pessoa só. Exato. Todos querem
a esquerda em si, ela quer ter todos os segmentos indígenas, LGBTs, trabalhador, etc., tudo em uma só pessoa. Isso, infelizmente, nunca vai acontecer, porque se uma pessoa trabalha numa escala 6x1, ela não vai ter tempo de militar no movimento estudantil. Se uma pessoa está no movimento estudantil, ela não vai conseguir abraçar também todas as letras do segmento LGBT. Ou ela vai seguir, ou ela vai ser queer, etc, etc, etc. Mas não vai conseguir abraçar todos. A esquerda está muito segmentada. Essa é a minha maior problemática, é a minha maior no crítica ponto de vista. Atualmente. Realmente. Porque a gente vê, assim, na direita, eles dão a vida por aquilo que eles acreditam, né? Sim. Que se for se ajoelhar para rezar pro pneu, eles vão lá todo mundo Exato. junto. Se for jogar coisa de luz no céu para ver se encontra um OVNI, também fazem todo mundo junto. E tá todo mundo ali junto fazendo as loucuras deles. Exato. Mas, enquanto isso, a direita, apesar de ser um lado de raciocínio lógico da população, né? Vamos colocar assim, não é coisando, diminuindo o intelecto das pessoas de direita, não, porque o que a gente coloca em pauta aqui é o extremo de cada lado político, cada idealização. Enquanto isso, nós estamos aqui no centro, não tomando nem para um lado nem para o outro, observando tudo. A gente consegue ter essa percepção maior. Porque no Brasil teve mais... foi mais presidido por presidentes de direita do que de esquerda. Sim. Né? Então, o Brasil sempre teve essa carência, esse déficit, né? em relação às pessoas. A primeira vez que a gente está saindo do mapa da fome, de forma a nível nacional, a primeira vez. Mas está caro. Mas a gente está saindo, são estatísticas. São números, são pessoas que a gente não sabe, a gente não enxerga, mas alguém chegou lá, enxergou Sim. elas e elas viraram estatísticas. E dados é a realidade. E dados é a realidade. Não adianta a gente falar com achismo, tem que ter os dados. Não é mesmo? A gente consegue ver que depois que a esquerda, a sua real esquerda, infelizmente a gente vê que a atual presidente ela também está tem algumas contradições em cima, mas antigamente criou muitos mecanismos sociais para que o proletariado em si, a pessoa que mora em periferia, conseguisse comprar seu alimento, conseguisse ter seu trabalho, conseguisse entrar numa faculdade. Você diz que é bolsista. Então, foi justamente por causa da criação do Bolsa Universidade a nível federal, que também há no seu nível da prefeitura, que também conseguiu abraçar toda a população. Então, creio eu que se a gente conseguisse juntar, quebrar todos esses segmentos, ou pelo menos visar uma pessoa que possa estar trazendo toda esse trabalho que foi feito pela direita historicamente, ou pela esquerda historicamente, com um maior índice de pessoas dentro da faculdade, com o Enem, o maior índice de pessoas que atualmente estão trabalhando, porque diminuiu bastante a taxa de desemprego. A gente consegue trazer um país, um estado e uma cidade muito melhor. Beleza. Então, assim, Aldo, eu estou muito feliz de receber aqui no podcast, só que a gente sabe que o nosso tempo é limitado, né? Então, eu coloquei aqui a esquerda e a direita como exemplos, coloquei um exemplo aqui com a esquerda e a direita, mas a gente sabe, nós somos centro, a gente observa tudo para saber exatamente o que será benefício para o coletivo. Então, a gente segue esta linha, né? Sim. Foi muito bom te ouvir tuas histórias. E se tu quiser repassar um pouquinho, repassar de novo o teu Instagram, fique à vontade. Claro. As tuas considerações finais, agora é teu momento. Novamente, muito obrigado, Jaiane, pelo convite. Minha primeira vez no podcast, então aparentemente eu estou nervoso. Não se sinta nervoso, até porque você me conhece, a gente já troca conversas várias há um tempinho aí. Então, se eu tiver falado qualquer coisa incoerente, me perdoe.
Bom, meu Instagram é só pesquisar Aldo Ramírez, que é o primeiro a aparecer. O Instagram do Ascensão é Movimento Ascensão. E, bom, eu vou fechar justamente com o lema que o Ascensão carrega desde sua chapa de Grêmio Estudantil. O mundo não muda a juventude, é a juventude que muda o mundo. Com certeza, e a gente está aqui para mudar. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado esse programa. Convido vocês a vir assistir o próximo, tá? Um beijo para todo mundo e vem com nós!